Paz e graça, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé. Nesta terça-feira, caminhamos com a alegria de ver o Evangelho se espalhando e de ouvir mais uma vez a voz do bom pastor. A liturgia nos convida a reafirmarmos a nossa identidade cristã, escutando a voz do bom pastor e seguindo firmes em seu amor. Como rebanho que confia em seu pastor, celebremos com esperança na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia o em Tiro, no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu de Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Cantai louvores ao Senhor,
Foi ali que estes nasceram e por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala de como a Boa Nova foi sendo anunciada a mais e mais pessoas a cada dia, até que finalmente os discípulos de Jesus passaram a ser chamados com o nome de cristãos, assim como todos nós hoje. Com o salmista, convidamos a todos a cantar louvores ao Senhor, fonte de todo o bem. No Evangelho de hoje, mais uma vez, Jesus nos lembra que somos seus escolhidos, suas ovelhas. Nada e ninguém poderá nos afastar do seu amor. Nenhum ruído do mundo poderá nos fazer deixar de ouvir a sua voz. Ele nos prometeu contemplarmos a sua glória e a vida eterna. Irmãos, renovemos nossa fé, nossa esperança. Tomemos posse desse chamado do Senhor e façamos parte do seu rebanho. Ele que tudo sabe, que tudo conhece, nos chama pelo nome. Esse plano de salvação é para você, para mim, para todos nós. Busquemos ouvir a voz do Senhor, orando em todas as circunstâncias, silenciando nossas mentes para o mundo e abrindo os nossos ouvidos para Deus. E nos orgulhemos de ser chamados com o nome de cristãos. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu nos chamas pelo nome e nos conduzes com ternura. Dá-nos a graça de reconhecer sempre a tua voz, mesmo em meio ao barulho do mundo. Fortalece nossa fé, como fortaleceste os primeiros cristãos, e faz de cada um de nós testemunhas vivas do teu amor. Que sejamos luz e instrumentos da tua paz
entre os nossos irmãos e irmãs. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus lhe dê um dia cheio de paz e confiança no bom pastor. Uma terça-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem. Aleluia, aleluia.